Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Eliane e nós vamos a mais uma aula da disciplina Saúde Mental. Gente, hoje nós falaremos sobre dependência química, que muitas pessoas não sabem, mas pode se tornar sim um problema de saúde mental, tá? Então, o uso de substâncias, né, psicoativas, ele tem uma história, né, cultural, muito relacionado com aspectos religiosos, né, também com alguns aspectos medicinais e mágicos, né, a busca pelo prazer também, dentre outros, inclusive entre os animais, né, os animais também buscam substâncias que alterem a sua realidade. Recentemente, né, acompanhando a evolução da sociedade, o consumo de algumas drogas passou a fazer parte da realidade, né? E algumas delas passaram a ser produzidas no comércio e além de ser um grande meio, né, de lavagem, desvio, de ganho de dinheiro, é também uma forma de dependência. E isso tem uma consequência importante, né, no contexto histórico da humanidade, porque o uso de drogas passou a mudar e acompanhar o ritmo da sociedade. O ser humano, acaba sendo induzido pela sociedade, pelo comércio, pela mídia, né, ao uso de drogas. E as pessoas nem sabem que são drogas. Por exemplo, hoje já não é mais permitido, mas as propagandas de cigarro eram sempre em lugares maravilhosos, com homens lindos, com mulheres lindas, em situações que mostravam que cigarro trazia poder, né? Assim como as propagandas de álcool só mostram ambientes legais, pessoas se divertindo, pessoas bonitas, jovens, né? Pessoas de todas as idades se divertindo em ambientes lindos que são atrativos a isso, né? No entanto, essas propagandas, elas reforçam a idealização do uso dessas drogas, porque estão relacionadas a coisas na mídia mostram bem-estar. E quais são os fatores de risco, né? As drogas, elas podem ser usadas oralmente, né, ou aspiradas via inalatório até os pulmões, como o cigarro, o crack e a cola. Também podem ser injetadas no subcutâneo, intramuscular ou até intravenosas, né? E o uso abusivo das drogas, elas podem causar danos físicos à saúde, como a hepatite, por exemplo, e também danos mentais. Aí nós estamos falando de episódios depressivos, né? Episódios de dependência, porque elas agem a nível do sistema nervoso central. Por isso, é uma doença mental. A consequência mais grave é o vício, que é a dependência, né, física ou psicológica do uso de drogas, nem que seja para sair dessa realidade. E o uso de drogas, além de tudo, pode deixar a pessoa vulnerável, né? Porque muitas delas alteram o nível de realidade. A pessoa não vê a real situação em que está. Então, aí aumenta a possibilidade do sexo sem preservativo, o que aumenta a probabilidade de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, também de gravidez indesejadas. E expõe também a pessoas a riscos de violência, tanto física quanto sexual. Além do risco, gente, de acidentes de trânsito, porque qualquer droga ela pode afetar e influenciar, né, o motorista nisso. E quais são os tipos, né, de entorpecentes? Os lícitos e os ilícitos. Os lícitos são aquelas que são produzidas e vendidas legalmente, né, que o consumo é liberado por lei e são aceitas pela sociedade. O álcool, o tabaco, a cafeína, os medicamentos. Gente, quando nós falamos de medicamentos, eu não estou falando só de propofol e morfina, eu estou falando também de relaxantes musculares, de antialérgicos, né? Tem também os anorexígenos, os anabolizantes, né? Entre outros. E a comercialização de algum deles é controlada, porque tem o risco de dependência. No entanto, há o uso, né? O uso, infelizmente, por desacato. As pessoas não obedecem às orientações, muito menos à lei. Já as drogas ilícitas são aquelas que a produção e a comercialização são proibidas, porque tem um alto risco de causar dependência física, psicológica, além de outros riscos, né? A cocaína, a maconha, o crack, o êxtase, o LSD, a heroína e cogumelos também. Gente, cogumelos e maconha existem outras formas de uso. Existem religiões que usam cogumelo, mas isso não é aprovado, isso não é correto. E a maconha, existem estudos que comprovam que a maconha ela é útil na prevenção e tratamento de algumas doenças, mas não da forma como
utilizada, né, como é vendida no comércio ilegal. Existe toda uma preparação, existe toda uma regularização para isso. E o que são drogas, propriamente ditas, né? São substâncias psicoativas, né? Substâncias químicas que alteram o funcionamento do sistema nervoso central. Então, vai afetar o humor, nível de consciência, de percepção, o comportamento, e isso traz prejuízo à vida e à saúde da pessoa, principalmente com o uso abusivo. E elas serão divididas entre depressores, estimulantes e perturbadores. Essas são as três tipos, né? As três classes das drogas e farmacológicas que atuam devido à ação farmacológica cerebral. Então, elas podem ser depressores, estimulantes ou perturbadores. As ações nos organismos de cada uma delas. Gente, os depressores de ação central, né, os psicopéticos, são substâncias que vão lentificar ou elas vão diminuir a atividade cerebral, né, da pessoa. E algumas têm também uma propriedade analgésica, né? Porque elas vão atuar, né, inibindo, né, os neurotransmissores. E as pessoas sobre essa substância, elas se tornam mais lentas, né, letárgicas, desatentas, né, tem uma dificuldade de concentração. E aí são o álcool, né, em primeiro lugar, tranquilizantes, os medicamentos derivados de ópio, né, nós vamos lembrar aí o que aconteceu com o Michael Jackson, por exemplo, os narcóticos, que aí nós temos a morfina ou a heroína, e os solventes e os inalantes, né, atuam no mesmo grau, no mesmo nível de ação cerebral. Os estimulantes centrais, eles aumentam a atividade cerebral, né? Colocam a pessoa no estado de vigia, uma sensação de pânico, de atenção, uma aceleração, né? Uma euforia. Então, isso aí nós temos a nicotina, né? O cigarro, a cocaína, os derivados da cocaína, como o crack, por exemplo, a cafeína e as anfetaminas. Então, a pessoa fica num estado constante de alerta, de adrenalina, de vibração. Os perturbadores e alucinógenos, eles fazem com que a pessoa veja coisas diferentes da realidade, né? O que é um risco muito grande. Eles causam alucinação ou ilusão. Então, o cérebro, ele funciona fora do normal da sua atividade, né? Então, aí nós temos a maconha, o LSD, o êxtase e certos cogumelos, e vão levar a pessoa a ter até alucinações. O tratamento, gente, o Ministério da Saúde tem como estratégia a prevenção, né? E o tratamento é através da reabilitação. A prevenção é através de orientação, né? A principal forma de prevenção é a orientação. Algumas normativas com proibição de venda, de comercialização e divulgação de alguns produtos. E o tratamento é a reabilitação, né? Então, nós temos a estratégia de redução de danos, a implantação do CAPS, em especial o CAPS-AD, que é o CAPS álcool e drogas, né? Tem também o CAPS-3, que é voltado para isso. Inclusive, à noite, o CAPS fica disponível, né, em algumas regiões para atender esse público, né? E a implantação de serviços hospitalares de referência, né, para tratamento de álcool e drogas, que são as tidas clínicas de recuperação, que hoje, inclusive, atuam para pessoas viciadas em internet, porque se tornou um vício também. Tudo que altera, que influi no comportamento geral da pessoa pode ser tratado como vício. Certinho, galerinha? E na próxima aula nós aprenderemos o que é o CAPS. Porque todas as patologias que nós aprendemos até hoje podem e devem ser tratadas pelo CAPS. A partir da próxima aula nós vamos aprender o tratamento das doenças de saúde mental. Dúvidas? Chama lá no chat que eu espero por vocês.